Donald Trump voltou a ser alvo de ameaças de morte. Desta vez, um jornal ligado às autoridades da capital do Irã publicou uma lista com 13 líderes estrangeiros que, segundo a publicação, devem ser alvos de vingança pela morte do Ayatollah Ali Khamenei. Ao mesmo tempo, outdoors espalhados por Teherã exibem ilustrações de Trump dentro de um caixão, acompanhadas de mensagens defendendo a sua morte. Enquanto isso, o próprio presidente dos Estados Unidos afirma que já deixou ordens para uma retaliação militar sem precedentes, caso seja assassinado. Mas o que está por trás dessa escalada? A vida de Trump realmente corre risco? E até onde os conflitos entre os Estados Unidos e o Irã pode chegar? É isso que você vai entender agora. As ameaças ganharam forças após o funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, realizado em 9 de julho. Khamenei havia morrido em fevereiro deste ano durante um ataque realizado pelos Estados Unidos e por Israel. Desde então, o novo líder supremo, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, tem adotado um tom cada vez mais duro e prometido vingança contra os responsáveis. Em sua primeira mensagem pública após o funeral do pai, Mojtaba afirmou que a retaliação é a vontade do povo iraniano e disse que os responsáveis não terão uma morte tranquila. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. Embora não tenha citado nomes, a declaração foi seguida por um movimento que chamou a atenção. Poucas horas depois, o jornal iraniano Hamshahri, conhecido por uma linha dura, divulgou um infográfico com foto de 13 líderes e políticos militares que, segundo a publicação, deveriam responder pela morte de Ali Khamenei. No topo, aparece Donald Trump. Também estão na lista o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, além de altas autoridades americanas, israelenses e comandantes militares dos Estados Unidos. Segundo o Irã, alguns países europeus teriam apoiado as operações militares contra o país e, por isso, também passaram a ser considerados responsáveis. Mas as ameaças não ficaram restritas ao infográfico. Em Teherã, outdoors exibem uma ilustração de Trump dentro de um caixão, ao lado da frase "Vamos matar Trump", em inglês e em persa. Em outros pontos da capital, faixas mostram caixões cobertos pela bandeira dos Estados Unidos e mensagens pedindo a morte do presidente americano. Durante o funeral de Ali Khamenei, manifestantes também exibiram cartazes anti-americanos, gritaram palavras de ordem contra Trump e incendiaram o boneco que o representava. Do lado americano, Trump afirma levar essas ameaças muito a sério. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. O presidente diz acreditar que continua sendo o principal alvo do regime iraniano e revelou que já deixou instruções para que as Forças Armadas dos Estados Unidos lancem um ataque de grandes proporções contra o Irã, caso um atentado contra sua vida seja concretizado. Segundo o republicano, a resposta seria em níveis nunca antes vistos. As declarações ganharam ainda mais repercussão após a divulgação de um relatório de inteligência que, segundo reportagens, teria sido compartilhado por Israel com o governo americano e apontaria a existência de um suposto plano iraniano para assassinar Trump. Enquanto a troca de ameaças se intensifica, o conflito entre os Estados Unidos e Irã também volta a escalar. Após um breve cessar-fogo, os dois países retomaram ataques e acusações mútuas, especialmente na região do Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo. Os Estados Unidos ampliaram os bombardeios contra as instalações militares iranianas. Em resposta, Teherã lançou novos ataques na região do Golfo Pérsico. Essa nova escalada militar aumenta o temor de um conflito ainda maior no Oriente Médio. Diante desse cenário, o secretário-geral da ONU alerta que uma guerra em larga escala pode ter consequências catastróficas, não apenas para a região, mas também para a economia mundial. Agora, a grande incógnita é saber se essas ameaças continuarão apenas no campo da retórica ou se poderão dar lugar a novos episódios de violência, aprofundando ainda mais uma crise que já mobiliza as principais potências do mundo.